A sala de aula estava abafada, o ar-condicionado quebrado mais uma vez. Os alunos do terceiro ano do curso de Engenharia Civil da Universidade Nacional assistiam em silêncio ao professor Carlos Eduardo escrever equações diferenciais no quadro com uma rapidez impressionante. Ele era conhecido por sua postura austera e por não tolerar distrações. A fama de seu rigor precedia qualquer aluno que entrasse naquela sala. Mas, naquele dia, algo parecia diferente. Nayib Bukele sentava-se na última fileira, discreto como sempre. Embora fosse um dos poucos estudantes que realmente entendiam os conceitos complexos apresentados pelo professor, ele preferia permanecer à margem. Nayib tinha uma mente brilhante, mas escolhera viver sob o radar. Sua paixão pela matemática vinha desde a infância, quando passava tardes inteiras resolvendo problemas que outros consideravam impossíveis. No entanto, sua genialidade era algo que ele guardava para si, como um segredo. O professor parou de escrever e virou-se para a turma. Seus olhos percorreram as fileiras de alunos até pousar em Nayib. "Você aí", disse ele, apontando diretamente para o jovem. "Parece que está perdido em outro mundo. Quer nos mostrar o que sabe sobre esta equação?" Ele apontou para uma fórmula particularmente difícil no quadro, um problema que envolvia derivadas parciais e limites. Os olhos de Nayib se estreitaram enquanto ele analisava rapidamente a equação. Sabia que poderia resolver aquilo em poucos segundos, mas hesitou. Conhecia bem o estilo do professor. A intenção não era ensinar, mas expor quem ele julgava inadequado. Era uma humilhação pública disfarçada de ensino. Nayib respirou fundo e levantou-se devagar. "Essa equação está mal escrita", disse Nayib calmamente, sua voz ecoando pela sala. O murmúrio dos alunos cessou instantaneamente. Todos sabiam que questionar o professor era arriscado. "Aqui", continuou Nayib, apontando para um detalhe no quadro, "você negligenciou uma condição de contorno essencial. Sem isso, a solução não faz sentido físico." Carlos Eduardo ficou imóvel por um momento, seu rosto endurecendo. "Você acha que pode vir aqui e me corrigir?" perguntou ele com um tom de desdém. "Então mostre-nos. Venha ao quadro e demonstre sua genialidade." Sem hesitar, Nayib caminhou até o quadro. Pegou o giz e começou a reescrever a equação, adicionando a condição de contorno que havia mencionado. Em poucos minutos, ele transformara um problema aparentemente insolúvel em algo claro e elegante. A sala estava em silêncio absoluto, todos os olhos fixos nele. "Isso é impossível", murmurou Carlos Eduardo quase para si mesmo. "Você deve ter decorado essa solução." "Não decorei nada", respondeu Nayib, voltando para seu lugar. "Só apliquei o que aprendi." O incidente gerou uma tensão palpável na sala. Enquanto os outros alunos começavam a sussurrar entre si, Carlos Eduardo sentiu algo que não experimentava há anos: insegurança. Ele percebeu que havia subestimado aquele jovem e que isso poderia custar caro. No intervalo seguinte, Nayib foi abordado por Maria Clara, uma colega de turma que sempre admirara sua inteligência. "Você foi incrível lá dentro", disse ela com um sorriso tímido. "Por que nunca mostra o quanto sabe?" "Porque não é sobre mostrar", respondeu Nayib. "É sobre entender. E eu prefiro entender sozinho a ser usado como exemplo de alguém que não deveria saber tanto." Maria Clara franziu a testa. "Mas você poderia ajudar tantas pessoas. Por que se esconder?" "Porque nem todo mundo quer aprender", disse Nayib, lançando um olhar significativo na direção da sala onde Carlos Eduardo ainda estava. "Alguns só querem provar que são melhores." Mais tarde, naquele mesmo dia, Nayib recebeu uma mensagem do próprio professor. Era curta e direta. "Venha ao meu escritório às 17 horas. Precisamos conversar." Embora tentasse manter a calma, Nayib sentiu um nó no estômago. Sabia que aquela conversa poderia mudar muita coisa, para melhor ou para pior.
Quando chegou ao escritório de Carlos Eduardo, encontrou-o sentado atrás de uma mesa cheia de papéis e livros antigos. O professor o encarou por um longo momento antes de falar. Eu não esperava que alguém dessa turma fosse capaz de me desafiar intelectualmente, disse ele, sua voz mais suave do que o habitual. Você tem talento, Naíbe, um talento raro, mas também tem algo que eu não consigo identificar, uma espécie de ressentimento. Não é ressentimento, respondeu Naíbe, mantendo o olhar firme. É frustração. Frustração por ver professores como você usarem o conhecimento para intimidar em vez de ensinar. Carlos Eduardo suspirou. Talvez eu tenha sido duro demais, mas você precisa entender. Minha reputação está em jogo. Não posso permitir que alunos saiam daqui sem dominar o básico. Então ensine, disse Naíbe simplesmente. Em vez de tentar provar que somos inferiores, mostre-nos o que realmente importa. O professor ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse as palavras de Naíbe. Finalmente ele falou. Se você aceitar ser meu assistente de pesquisa, prometo que faremos algo extraordinário juntos. Mas isso vai exigir muito de você. Naíbe hesitou. Sabia que aquela oferta poderia abrir portas que ele jamais imaginara, mas também sabia que trabalhar com Carlos Eduardo seria como caminhar sobre brasas. Ainda assim, ele assentiu. Está bem, disse Naíbe, mas com uma condição. Você me trata como igual, não como alguém que precisa ser humilhado para aprender. Carlos Eduardo estendeu a mão, um gesto que surpreendeu ambos. Feito. Os dias seguintes foram uma montanha-russa para Naíbe. Aceitar ser assistente de pesquisa de Carlos Eduardo significava entrar em um mundo que ele sempre admirara, mas do qual também desconfiava. O escritório do professor transformou-se em seu segundo lar, repleto de equações rabiscadas em quadros brancos, pilhas de artigos científicos e o constante som de canetas sendo arrastadas sobre papel. A princípio, Naíbe sentiu-se intimidado, mas sua curiosidade logo superou qualquer hesitação. Carlos Eduardo, por outro lado, estava determinado a provar algo, tanto para si mesmo quanto para Naíbe. Ele começara a enxergar o jovem não apenas como um aluno talentoso, mas como alguém que poderia desafiá-lo intelectualmente de maneira construtiva. No entanto, suas interações ainda eram carregadas de tensão. Durante uma tarde particularmente exaustiva, enquanto ambos trabalhavam em um problema envolvendo teoria dos números, o professor lançou um comentário casual que ecoou como um trovão na mente de Naíbe. Você sabe, essa abordagem que você está usando é muito parecida com a de um matemático famoso, disse Carlos Eduardo, sem tirar os olhos do caderno à sua frente. Mas ele era reconhecido mundialmente, ao contrário de alguns estudantes que preferem permanecer no anonimato. Naíbe parou o que estava fazendo e ergueu os olhos. O que você quer dizer com isso? Estou dizendo que você tem potencial para ir além desta sala de aula, Naíbe. Mas parece que está se escondendo atrás de uma máscara de modéstia. Carlos Eduardo finalmente olhou para ele, seu tom mais afiado. Por quê? Medo de fracassar ou medo de ser exposto? A pergunta atingiu Naíbe como um soco no estômago. Ele sabia que havia mais naquela provocação do que simples curiosidade. Era quase como se o professor estivesse tentando desmascarar algo que ele próprio não entendia completamente. Após um breve silêncio, Naíbe respondeu: talvez eu só não veja sentido em perseguir reconhecimento por algo que faço por prazer. Prazer? Rebateu Carlos Eduardo, levantando-se abruptamente. Matemática não é sobre prazer, meu jovem. É sobre descoberta, impacto, legado. Você pode fazer cálculos bonitos o dia inteiro, mas que se ninguém souber disso, qual é o propósito? Essa conversa deixou Naíbe inquieto. Ele começou a questionar suas próprias motivações. Será que realmente queria passar despercebido? Ou estava apenas com medo de enfrentar as consequências de se destacar? Essas dúvidas o acompanharam até o dia seguinte, quando Maria Clara o encontrou na biblioteca da universidade.
Você parece preocupado, disse ela, sentando-se ao lado dele. Aconteceu alguma coisa? Naíbe hesitou antes de contar sobre a discussão com Carlos Eduardo. Quando terminou, Maria Clara balançou a cabeça. Ele está certo em uma coisa: você tem o potencial para mudar coisas grandes. Mas também está errado em outra. Você não precisa provar nada para ninguém. Só para você mesmo. As palavras dela ficaram martelando na mente de Naíbe ao longo da semana. Enquanto isso, o trabalho com Carlos Eduardo avançava rapidamente. Eles estavam desenvolvendo um modelo matemático inovador para a otimização de estruturas em engenharia civil, algo que poderia revolucionar a indústria. No entanto, o professor começou a mostrar sinais de impaciência. Ele queria publicar os resultados o mais rápido possível, enquanto Naíbe insistia em revisar cada detalhe. Se publicarmos algo com erros, será pior do que não publicar nada, argumentou Naíbe durante uma reunião tensa. Precisamos ter certeza absoluta de que tudo está correto. Você está procrastinando, acusou Carlos Eduardo. Está com medo de ver seu nome associado a algo grandioso? Não é medo, retrucou Naíbe, sua voz firme. É responsabilidade. Se vamos propor algo novo, temos que garantir que funcione na prática. A discussão escalou, até que ambos perceberam que estavam gritando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, Carlos Eduardo suspirou e disse: talvez você tenha razão. Vamos revisar mais uma vez. Nos dias que se seguiram, Naíbe mergulhou ainda mais profundamente nos cálculos. Foi durante uma dessas noites, debruçado sobre o material, que ele percebeu algo extraordinário. Uma falha sutil no modelo que poderia comprometer toda a pesquisa. Era um erro minúsculo, quase imperceptível, mas suficiente para invalidar as conclusões. Naíbe sabia que tinha duas opções: revelar o problema imediatamente ou ignorá-lo, e correr o risco de ser desmascarado posteriormente. Na manhã seguinte, Naíbe decidiu confrontar Carlos Eduardo. Professor, precisamos conversar, disse ele assim que entrou no escritório. Encontrei um erro no modelo. Carlos Eduardo franziu a testa. Que tipo de erro? Um erro conceitual, explicou Naíbe, mostrando os cálculos. Aqui. Se aplicarmos este cenário específico, o resultado diverge completamente das expectativas. O professor analisou os números cuidadosamente, sua expressão oscilando entre frustração e admiração. Como você conseguiu identificar isso? Eu só segui todos os caminhos possíveis, respondeu Naíbe modestamente. Foi sorte, talvez. Nada disso foi sorte, disse Carlos Eduardo, sua voz suave. Isso foi pura genialidade. Apesar do elogio, Naíbe sentiu que havia algo mais por trás das palavras do professor, como se ele estivesse prestes a tomar uma decisão importante. E, de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Naquela mesma tarde, Carlos Eduardo anunciou que apresentaria o trabalho em uma conferência internacional dentro de 2 semanas, mas com um detalhe crucial. Naíbe seria o principal expositor. O quê? Exclamou Naíbe incrédulo. Eu não posso fazer isso. Não tenho experiência em apresentações desse nível. Você vai aprender, disse Carlos Eduardo com firmeza. E se for tão bom quanto eu acredito que é, vai impressionar muita gente. A ideia de subir ao palco diante de especialistas renomados fez Naíbe sentir um frio na espinha. Ele sabia que aquela era uma oportunidade única, mas também uma enorme responsabilidade. Passou os dias seguintes ensaiando incansavelmente, com a ajuda de Maria Clara, que o incentivava a cada passo do caminho. Você nasceu para isso, disse ela certa noite, enquanto Naíbe praticava sua apresentação pela 10ª vez. Só precisa acreditar em si mesmo. Finalmente, chegou o dia da conferência. Naíbe estava nervoso, mas determinado. Quando subiu ao palco e começou a falar, algo mágico aconteceu. Ele se perdeu nas palavras, nas equações, na paixão que sentia pela matemática. O público ficou em silêncio absoluto, completamente absorvido.
Ao final da apresentação, houve uma explosão de aplausos. Naíbe mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Quando voltou ao camarim, encontrou Carlos Eduardo esperando por ele. "Você foi brilhante", disse o professor, com um sorriso genuíno. "Eu sabia que você conseguiria." "Obrigado", respondeu Naíbe emocionado, "mas isso não teria sido possível sem você." Carlos Eduardo balançou a cabeça. "Não, Naíbe, isso foi todo mérito seu. Eu só fiz o que deveria ter feito desde o início, reconhecer seu talento." O sucesso da conferência trouxe uma onda de reconhecimento que Naíbe não estava preparado para enfrentar. Nos dias seguintes, seu nome começou a circular não apenas na universidade, mas também em círculos acadêmicos internacionais. Ele recebeu convites para palestras, entrevistas e até propostas de colaboração com instituições renomadas. No entanto, ao invés de se sentir realizado, Naíbe sentia-se cada vez mais desconfortável. O peso das expectativas começava a pressioná-lo. Carlos Eduardo, por outro lado, parecia satisfeito com o desfecho. Ele via o sucesso de Naíbe como uma vitória pessoal, um reflexo de sua própria capacidade de identificar e moldar talentos. Mas, mesmo assim, havia algo que o incomodava. Durante uma tarde no escritório, enquanto revisavam os resultados do modelo matemático, o professor decidiu confrontar Naíbe. "Você parece distante", disse Carlos Eduardo, observando o jovem absorto em seus pensamentos. "Achei que estaria mais animado com tudo isso." Naíbe ergueu os olhos, surpreso com a percepção do professor. "Não é que eu não esteja feliz", respondeu ele, hesitante. "É só que esse tipo de atenção nunca foi algo que eu busquei. Agora, parece que todos esperam algo de mim, e eu não sei se consigo corresponder." Carlos Eduardo suspirou. "Essa é a parte difícil do sucesso, Naíbe. As pessoas vão querer te colocar em pedestais, ou usar você para alcançar seus próprios objetivos. A questão é, o que você quer?" As palavras do professor ecoaram na mente de Naíbe por dias. Ele começou a perceber que, apesar de amar a matemática, sua paixão era mais pura quando exercida em silêncio, sem holofotes. Mas agora, com tantas portas abertas, recusar as oportunidades pareceria ingrato, ou pior, covarde. Maria Clara percebeu a mudança em Naíbe antes mesmo que ele próprio conseguisse articular seus sentimentos. Certa noite, enquanto caminhavam pelo campus, ela o questionou diretamente. "Por que você está tão tenso? Você mereceu tudo isso, por que não aproveitar?" "Porque não é sobre mim", respondeu Naíbe frustrado. "Toda essa atenção é como se estivessem me transformando em algo que não sou. Eu só queria resolver problemas interessantes, não virar um símbolo de alguma coisa." Maria Clara parou de andar e olhou para ele com intensidade. "Mas talvez seja exatamente isso que você precise ser, um símbolo. Alguém que mostre que a matemática pode ser acessível, inspiradora e transformadora. Você tem o poder de mudar vidas, Naíbe. Não desperdice isso." As palavras dela ficaram gravadas em sua memória. Naíbe começou a considerar a possibilidade de usar sua visibilidade para algo maior. No entanto, uma nova complicação surgiu. Um dos convites que ele havia recebido era para uma posição de pesquisador em uma prestigiada universidade europeia. Era uma oportunidade única, com recursos praticamente ilimitados. Mas aceitar significaria deixar tudo para trás, incluindo Maria Clara e o trabalho com Carlos Eduardo. Durante uma reunião tensa no escritório do professor, Naíbe expôs sua dúvida. "Eu não sei o que fazer", admitiu ele. "Se eu for, poderei trabalhar em projetos incríveis. Mas sinto que estou abandonando algo importante aqui." Carlos Eduardo franziu a testa, claramente dividido entre incentivar Naíbe a seguir em frente e manter o jovem em sua órbita. "Essa decisão é sua, Naíbe. Mas lembre-se, o verdadeiro propósito de tudo isso não é onde você estará, mas o que fará com o que aprendeu.
Se for embora, leve consigo o que construímos juntos. Use isso para fazer algo extraordinário. As palavras do professor trouxeram clareza a Naíbe. Ele percebeu que, independentemente de onde estivesse, sua missão continuaria sendo a mesma: usar a matemática para impactar positivamente o mundo. Decidiu aceitar a oferta, mas com uma condição: dedicaria parte de seu tempo a projetos voltados para a educação e inclusão, especialmente em comunidades carentes. Nos dias que antecederam sua partida, Naíbe passou horas conversando com Maria Clara sobre o futuro. Ela o apoiava incondicionalmente, mas havia um tom de melancolia em suas palavras. "Vou sentir sua falta", disse ela certa noite, segurando sua mão. "Mas sei que você vai fazer coisas incríveis." "Prometo que não vou desaparecer", respondeu Naíbe emocionado. "E quem sabe, talvez nossos caminhos se cruzem novamente." No dia de sua despedida, Carlos Eduardo entregou-lhe um envelope selado. Dentro havia uma carta curta e sincera. "Você me ensinou mais do que eu jamais poderia ter ensinado a você. Que sua jornada seja tão brilhante quanto seu intelecto." Naíbe guardou a carta como um tesouro. Sabia que aquela era apenas a primeira etapa de uma longa jornada. Ao embarcar no avião rumo à Europa, ele sentiu uma mistura de ansiedade e empolgação. O futuro era incerto, mas pela primeira vez ele estava pronto para enfrentá-lo. A chegada à Europa foi um choque cultural para Naíbe. A nova universidade, situada em uma cidade vibrante e cosmopolita, era o epicentro de inovação tecnológica e pesquisa acadêmica. Os laboratórios eram equipados com tecnologia de ponta, e os colegas que ele encontrou eram mentes brilhantes de todo o mundo. No entanto, apesar do ambiente estimulante, Naíbe sentia-se isolado. A pressão para corresponder às expectativas, tanto suas quanto das pessoas ao seu redor, pesava sobre ele como uma montanha invisível. Seu primeiro projeto envolvia a aplicação de modelos matemáticos avançados para otimizar sistemas de energia renovável. Era um desafio emocionante, mas Naíbe logo percebeu que os métodos tradicionais não estavam funcionando tão bem quanto esperava. Ele se viu preso em um ciclo frustrante de tentativa e erro, enquanto seus colegas começavam a questionar sua capacidade. "Você está certo de que essa abordagem é a melhor?" perguntou Lars, um engenheiro alemão que liderava a equipe. "Talvez devêssemos considerar algo mais convencional." Naíbe hesitou antes de responder. Sabia que Lars estava apenas expressando preocupação, mas as palavras ecoaram como uma crítica direta. "Eu preciso de mais tempo", disse ele, tentando manter a calma. "Esses problemas complexos não podem ser resolvidos da noite para o dia." Lars assentiu, embora sua expressão permanecesse cética. "Tempo é algo que não temos muito por aqui." A pressão aumentava a cada dia. Naíbe começou a trabalhar horas extras, muitas vezes dormindo no laboratório. Sua saúde física e mental começou a sofrer, e ele percebeu que precisava de um momento de pausa. Foi então que decidiu visitar uma pequena escola pública nos arredores da cidade, parte de um programa voluntário de educação científica que ele havia prometido apoiar. Na escola, Naíbe encontrou crianças curiosas e cheias de energia. Ao explicar conceitos básicos de matemática, usando exemplos cotidianos, ele sentiu uma leveza que há muito não experimentava. As crianças o admiravam, e ele percebeu que aquela interação simples era exatamente o que ele precisava para recuperar sua perspectiva. "Professor, você consegue resolver qualquer problema?" perguntou uma menina chamada Sophie, com olhos brilhantes de admiração. "Não qualquer problema", respondeu Naíbe sorrindo. "Mas eu posso tentar, e o mais importante é nunca parar de tentar." Aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente durante o trajeto de volta à universidade. Ele percebeu que havia perdido de vista o verdadeiro propósito de sua jornada: inspirar e resolver problemas reais, não apenas impressionar outros acadêmicos.
Decidiu retornar ao laboratório com uma nova abordagem, combinando sua experiência anterior com insights práticos adquiridos na escola. O ponto de virada aconteceu durante uma reunião de equipe. Naíbe apresentou uma solução inovadora que integrava conceitos matemáticos com dados reais, coletados em comunidades locais. A ideia era simples, mas brilhante: adaptar os modelos teóricos para atender às necessidades específicas de diferentes regiões. O impacto potencial era enorme. Isso pode funcionar, disse Lars, surpreso. Como você pensou nisso? Às vezes, as melhores soluções vêm de lugares inesperados, respondeu Naíbe, com um sorriso discreto. Só precisamos estar dispostos a olhar além das equações. O projeto avançou rapidamente e os resultados começaram a aparecer. A universidade ficou impressionada e Naíbe recebeu elogios de colegas e supervisores. Mas mais importante, ele sentia que estava cumprindo sua promessa pessoal de usar a matemática para impactar positivamente o mundo. No entanto, o sucesso trouxe uma nova reviravolta. Uma grande corporação multinacional ofereceu-lhe um cargo executivo altamente lucrativo, supervisionando projetos globais de inteligência artificial. Era uma oportunidade que poucos recusariam, mas Naíbe hesitou. Ele sabia que aceitar significaria abandonar sua missão de educar e inspirar. Foi durante uma videochamada com Maria Clara que ele finalmente colocou seus pensamentos em palavras. Eles estão me oferecendo dinheiro, prestígio, tudo o que alguém poderia querer. Mas eu não sei se quero isso. Maria Clara sorriu, como se já esperasse essa conversa. Você sabe o que quer, Naíbe. Sempre soube. Só precisa confiar em si mesmo. As palavras dela ecoaram em sua mente durante dias. Finalmente, ele tomou sua decisão. Recusou a oferta da corporação e anunciou que dedicaria os próximos anos a projetos voltados para inclusão e educação, especialmente em países em desenvolvimento. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal para acompanhar o desfecho emocionante na próxima sessão. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Queremos saber: o que você faria no lugar de Naíbe? Aceitaria a oferta da corporação ou seguiria seu coração? Comente abaixo. Os meses seguintes foram uma maratona de trabalho e dedicação para Naíbe. Ele embarcou em uma série de viagens para países em desenvolvimento, levando consigo não apenas sua genialidade matemática, mas também um propósito renovado. Sua missão era clara: democratizar o acesso ao conhecimento científico e tecnológico, especialmente em comunidades marginalizadas. Cada projeto que iniciava era como plantar uma semente, pequena no início, mas com potencial para florescer em algo transformador. Seu primeiro destino foi uma vila rural na América Latina, onde a falta de infraestrutura limitava o acesso à educação básica. Naíbe trabalhou lado a lado com professores locais, desenvolvendo métodos simples e eficazes para ensinar conceitos matemáticos usando materiais disponíveis na região. Ele transformou problemas cotidianos, como calcular áreas de plantio ou otimizar rotas de transporte, em lições práticas que despertavam o interesse das crianças. Por que precisamos aprender isso? Perguntou um menino chamado Juan durante uma aula ao ar livre. Porque a matemática pode te ajudar a resolver problemas reais, respondeu Naíbe, segurando um pedaço de giz improvisado. E quando você resolve problemas, muda o mundo ao seu redor. Juan franziu a testa, pensativo, antes de sorrir. Então eu posso ser como você? Naíbe riu suavemente. Você já é melhor do que eu em muitas coisas. Apenas precisa acreditar nisso. Essa interação simples foi um lembrete poderoso para Naíbe de por que havia escolhido aquele caminho. Ele percebeu que sua maior contribuição não seria apenas resolver equações complexas, mas inspirar outras pessoas a acreditarem em seu próprio potencial. No entanto, nem tudo foi fácil.
Em algumas regiões, ele enfrentou resistência de autoridades locais que desconfiavam de suas intenções ou viam seus esforços como ameaças ao status quo. Durante uma visita a uma comunidade africana, Naíbe foi confrontado por um líder tribal que questionava a relevância da matemática em sua cultura. Aqui, nossas tradições são mais importantes do que números, disse o líder com um tom de desdém. Não estou aqui para substituir suas tradições, respondeu Naíbe calmamente. Estou aqui para mostrar como os números podem fortalecer suas tradições. Por exemplo, podemos usar cálculos simples para aumentar a produtividade agrícola sem perder o respeito pela terra. O líder hesitou, mas acabou permitindo que Naíbe continuasse seu trabalho. O impacto foi imediato. As colheitas melhoraram e a comunidade começou a ver valor nos métodos que ele introduzira. Enquanto viajava, Naíbe mantinha contato regular com Maria Clara e Carlos Eduardo. Maria Clara, agora envolvida em projetos sociais no Brasil, compartilhava insights sobre como adaptar suas ideias às realidades locais. Já Carlos Eduardo, embora ainda fosse um acadêmico rigoroso, começou a enxergar o trabalho de Naíbe como uma extensão de sua própria filosofia. O verdadeiro propósito da matemática era servir à humanidade. Você está provando que estava certo desde o início, escreveu Carlos Eduardo em uma carta enviada por e-mail. A matemática não é sobre prêmios ou reconhecimento, é sobre conexão e transformação. As palavras do professor trouxeram lágrimas aos olhos de Naíbe. Ele percebeu que, mesmo longe de casa, nunca havia estado sozinho. Seus mentores, amigos e alunos tinham sido parte de sua jornada, cada um contribuindo para moldar quem ele era. No final de um ano exaustivo, Naíbe retornou à Europa para apresentar os resultados de seus projetos em uma conferência global sobre educação e inovação. Ao subir ao palco, ele sentiu uma calma que nunca havia experimentado antes. Não era mais o jovem inseguro que temia holofotes. Era alguém que havia encontrado seu lugar no mundo. Quando comecei essa jornada, disse ele ao público, eu queria apenas resolver problemas interessantes, mas aprendi que a matemática é muito mais do que isso. Ela é uma ponte entre culturas, uma ferramenta de empoderamento e uma forma de criar conexões humanas. A plateia aplaudiu de pé, emocionada com a autenticidade de suas palavras. Naíbe sabia que aquela era apenas uma etapa de uma jornada maior. Havia muito mais a ser feito, muitas mais vidas a serem tocadas. Nos meses seguintes, ele fundou uma organização sem fins lucrativos, dedicada a promover a educação científica em comunidades carentes. O nome da instituição era simples, mas carregado de significado: Matemática para Todos. Com o apoio de colaboradores ao redor do mundo, Naíbe começou a expandir seus esforços, criando programas de treinamento para professores e desenvolvendo materiais educacionais acessíveis. Maria Clara foi uma das primeiras a se juntar à equipe. Finalmente consegui convencer você a me deixar participar, brincou ela durante uma videochamada. Eu não conseguiria fazer isso sem você, respondeu Naíbe sorrindo. Você sempre soube o que eu precisava, mesmo quando eu não sabia. Juntos, eles começaram a construir algo que transcendia fronteiras e culturas. Naíbe percebeu que sua verdadeira genialidade não estava em resolver equações impossíveis, mas em unir pessoas em torno de um propósito comum: